Bom, liderança, para mim, a palavra que esse nome de liderança é exemplo. Então, você tem que liderar pelo exemplo. Então, se eu quero que você faça um trabalho para mim, eu tenho que saber fazer aquele trabalho. Caso você tenha um problema que você fazer, eu falo, vem por aqui, o caminho é esse, assim, necessário. Liderar também aquele que a pessoa que está abaixo dele, ou do lado, ela cresça. Então, na linha, por exemplo, dos pilares da educação. Então, a gente tem um budget mensal, as pessoas, se elas qualificarem, fazer um curso, fazer alguma coisa relevante, incentiva que as pessoas façam um curso. Hoje mesmo, eu tive de manhã da minha equipe e falei, pessoal, a gente tem esse budget aqui, fala o que você quer fazer na empresa. Olá, seja bem-vindo ao Rocket Lab, o podcast da Boomer. Eu sou seu host Pedro Paulo e o objetivo do podcast é trazermos o conhecimento de grandes executivos de empresas referências no mercado. Essa é uma oportunidade única para você ter acesso a mentes brilhantes desses grandes nomes. Antes de começarmos, gostaria de te pedir para nos seguir nas redes sociais no @boomer.br. Ao final do episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa seu review, tira um print e posta nos seus stories marcando a gente. Esse é o episódio de hoje. Começando aqui mais um episódio do podcast Rocket Lab. E hoje a gente tem um imenso prazer de receber aqui com a gente nesse papo Marcos Guirro, ele que tem uma experiência sólida no mercado financeiro, passando aí por instituições como B3 e Itaú, e hoje magistralmente assume aí como cofundador e CFO da Lina. Eu vou dar um espaço para ele depois aqui poder explicar um pouco sobre a estrutura, assim, uma startup, né, incrível ali com soluções para o mercado financeiro. Marcos, seja muito bem-vindo. Guirro, né? Pô, Marcos, eu acho que é quase que apelido, né? Guirro, cara, seja muito bem-vindo ao podcast. Obrigado, Pedro. Obrigado pela apresentação. Prazer estar aqui com você e com a sua audiência. Boa. Guirro, cara, para a gente poder começar esse papo, né, eu acho que é essencial a gente entender, né, um pouco mais sobre o que é a Lina, né, quando a gente fala de Open Banking, Open Finance. Eu queria que você contasse para a gente não só a sua trajetória, né, passando aí por grandes instituições como B3 e Itaú, mas também o que originou, né, e o que no final do dia é a Lina. Sim. Bom, fazendo uma rápida apresentação, eu sou de Itápolis, uma cidade pequena e pitoresca lá no interior, que é aqui no interior de São Paulo. Aos 13, 14 anos de idade, eu vi o computador na frente, fiquei alucinado, queria saber o que era aquilo. Aí perguntei para a pessoa que estava programando, o que estava fazendo, estava programando computadores. E aí então fui fazer um curso de programação lá com 13, 14 anos. Fiquei apaixonado por tecnologia. Comecei a programar com uns 15 e fui até hoje eu faço alguma coisa de tecnologia. Quando precisa, eu faço alguma coisa para ajudar o pessoal. Me formei em finanças. Eu comecei estudando na FEA USP Ribeirão Preto. Aí transferi para São Paulo. Acabei não concluindo o curso da FEA, porque a minha grade ficou totalmente furada, não conseguia me formar. Acabei sendo jubilado da FEA. Mas isso foi um grande ponto de inflexão, porque quando eu recebi notícia que eu não estava mais na faculdade, que eu tinha sido afastado, eu prometi que qualquer curso que eu fizesse, qualquer coisa, eu seria lá entre os 3 primeiros alunos. E nessa visão eu peguei equivalência de matérias da FEA, fui para esse vestibular de novo, entrei na Universidade de São Marcos, que ficava ali em Ipiranga, em administração, me formei em administração como o melhor aluno da classe. Depois eu fui fazer um MBA na FIA USP também, foi um destaque. Aí eu fiz 3 extensões fora do país, na Universidade de La Verne, na Califórnia, Universidade de Pequim, lá na China, e no curso College em Londres. E nos 3 cursos eu fiz um destaque dos 3. Realmente então, foi um empurrão bem grande, né? Foi um tipo de ponto de inflexão, né? Porque durante vários anos eu tinha um pesadelo, que eu conseguia chegar na faculdade, lá na FEA, para me formar. Eu estava na biblioteca da FEA, voltava para a sala de aula, não tinha ninguém. E aí, quando eu consegui realmente finalizar essa jornada acadêmica, né, de fazer MBA, as 3 extensões fora do país, eu falei, não, beleza. Estou com a minha dívida paga lá com o meu Pronto, agora eu posso voltar a ter uma boa noite de sono, não vou ter mais esses pesadelos. Sim, spoiler, né? Ontem eu conversei com o professor da FEA, fui convidado para participar de uma aula semana que vem na Caraca, que animal. Então vou falar um pouquinho sobre o que é ser CFO também lá, sobre essa jornada de startup. Então, essa é a minha vida acadêmica, na área profissional. Eu trabalhei no Banco Itaú como programador, depois fui para o P3,
e da B3 eu soltei para Itaú Asset, Itaú Asset Management, porque eu já tinha esse background de renda fixa, renda variável que eu aprendi na bolsa, derivativos, então tudo isso somou para eu acabar trabalhando na Itaú Asset e sair de lá exatamente para me juntar aqui ao time de fundadores da Lina. Falando um pouquinho sobre a Lina é uma empresa jovem, ela vai fazer 4 anos agora, em 9 de julho, então não tem nem 4 anos de vida. Idade da Boomer também, pô. Exatamente. São quase irmãs gêmeas, né? Exato. E a Lina nasceu de uma insatisfação dos fundadores com o mercado. Porque na época eu trabalhava no Itaú Asset, o Márcio Castro, que é um dos fundadores, trabalhava no Banco Safra, o Alan Marines e o Murilo, também fundadores, e Liliane Dutra, trabalhavam no mercado e tinham a mesma dor. E qual dor era essa? Nós contratávamos consultorias para entregar o projeto A, a consultoria entregava o B, e nós acabávamos tendo que fazer dentro de casa o C, gastando mais tempo e o bem mais precioso que existe nesse mundo, que é tempo. Então, dinheiro e tempo. Então, nós falamos, vamos botar uma consultoria, nós, para a gente reclamar, vamos fazer alguma coisa e vamos tirar esse negócio da frente de não ter um serviço de qualidade. Então, a Lina nasceu com esse intuito de uma empresa que atendesse plenamente as necessidades dos clientes e que todo o projeto teria o acompanhamento de um sócio. Isso acontece até hoje. Né? Tem sócio diretamente com o cliente, acompanhando o cliente, nossos parceiros. E lá em 2019, quando teve essa conversa, aquela que a gente chama de guardanapo de papel do restaurante, né, que você anota que você vai fazer lá, a vez seria a Pix. Então, nós começamos a produtar já em 19, em 20 nós abrimos a empresa já com 2 produtos. E no começo... Mas até então o Pix não existia, era só boato. O Pix começou assim, em 23 de dezembro de 2018, o Banco Central emitiu um comunicado que ia fazer os pagamentos instantâneos. Não tinha nem nome ainda, o nome Pix veio no finalzinho de 2019. Então nós sabíamos que ia ter essa parte de pagamentos instantâneos, ainda estava muito embrionário, mas com as especificações que nós conseguimos pegar do Banco Central, começamos a desenvolver já o produto. Legal. E aí, em 21, vieram os primeiros clientes, que foi o Banco de Ribeirão Preto e o Banco Semear, que são clientes e parceiros nossos até hoje. Vieram os 2 primeiros clientes, fechamos o primeiro ano com 4 clientes, o segundo ano, então, 21, nós fechamos com 4, em 22, nós fechamos com 12, e o ano passado fechamos com 30, e a estimativa que nós conseguimos até agosto desse ano ir para 50 clientes. O faturamento também sempre dobrando. Tá? Então, e acho que o norte nosso, que foi o mote de criação da Lina, continua sendo o mesmo, que é os sócios acompanhando plenamente nossos clientes. É o olhar do dono que engorda o gado, né? Exatamente. Em Goiás é muito usado esse adágio, né? Essa frase. Então, continuamos assim. Então, a Lina hoje ela começou com o Open Banking, que era parte do Pix, só para entender um pouco o que é isso, né? O que nós temos, o que nós precisamos no mercado, uma das vertentes. Então, esse do Pix é o seguinte: o Banco de Ribeirão Preto é um banco pequeno, médio, e para montar uma estrutura para atender o Pix, ele teria que ter lá 3, 4 programadores, um PO, um especificador, analista de teste, alguém do jurídico olhando para as normativas do Banco Central, que chegaram a ser 2 por ano, 2 por dia, em alguns casos, no ano passado. Então, tivemos, se não me engano, 150 normativas do Banco Central. Então, a gente tem que ter alguém olhando, entendendo e falando para a programação, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, para bancos pequenos e médios, compensa mais eles comprarem uma solução. E o que a nossa solução faz? Então, eu estou no Banco de Ribeirão Preto, vou fazer um Pix para você de R$100. Eu pego sua chave Pix, entro no Bankline do Banco de Ribeirão Preto, eu pego o seu CPF, coloco lá e mando R$100. Nesse momento, ele valida se eu tenho R$100 na conta do BRP. Tá ok? Beleza. Próximo passo. Verifica se tua conta corrente no banco X está lá, se não tem bloqueio judicial, se está operacional, se está tudo certinho. Volta a informação, a conta dele existe, está válida, a conta do Pedro está legal. Aí eu peço para a conta corrente do BRP pegar R$100, transferir para a conta do seu banco. O seu banco fala, opa, chegou aqui, beleza, combinado, está tudo certo. Manda a confirmação para o Banco de Ribeirão Preto. O Banco de Ribeirão Preto fala, legal, ele recebeu R$100, acabou aqui a nossa transação. E as 3 pontas, BRP, o teu banco e a Lina, mandam para o Banco Central a informação que, olha, a transação foi realizada com sucesso.
Então, toda essa conectividade, todo esse que a gente chama de duto de conexão, né, é feito através da tecnologia da Linux. Boa. E quando a gente fala sobre o conceito de Open Banking, né, e aí Open Finance, eu acredito que seja o mesmo conceito, né? Mas, sim. Foi uma evolução do Open Banking, na verdade. Boa. O que é isso no final do dia, né? Assim, se você fosse para explicar para um leigo que nunca, enfim, tá abrindo a primeira conta digital, é aquela... Finge que é para aquela pessoa que é acostumada a pagar os boletos lá na lotérica, sabe? Lá na lotérica, fica batendo papo com o caixa do lotérica. Exato, o famoso cara crachá, que aí tem que passar o papelzinho. Sim. Qual que é todo o mote por trás do Open Finance agora, da evolução do Open Banking, do Open Insurance, que eu vou falar um pouquinho depois também, que parte de seguros. É a parte de consentimento. É você, com o seu consentimento, dar autorização para que eu ou outras instituições tenham acesso a seus dados. Então, por exemplo, dá um exemplo mais prático, assim, que é fácil de visualizar. Imagina que você vai comprar um carro. Chegou na concessionária, o carro custa 150 mil reais. Você vai pagar 50 mil reais em dinheiro e vai financiar 100 mil. Aí o pessoal da agência fala, olha, a gente vai financiar pelo banco da montadora, você pode dar o seu consentimento nos bancos onde você tem conta, na bolsa, onde você tem informações financeiras sobre você? Fala, beleza, vou te dar o consentimento no banco A. Eu te dou consentimento no banco B, eu te dou consentimento na bolsa. Com esse consentimento que você deu para que a instituição, o banco da montadora, acesse as informações, ele vai pegar e vai ver que você tem no banco A 200 mil reais investido e tem 30 mil reais na conta corrente. Vai no banco B, vai ver que você tem lá mais 500 mil reais investido. Vai na bolsa, vê que você tem algumas ações de empresas que estão lá sob custódia no seu nome. Vai no Serasa, vê que você não tem uma restrição. Aí ele fala, baseado nessas informações que eu coletei, eu vou moer essa informação, colocar no motorzinho e vou ver que tem um rate excelente. Você tem 800 mil reais aqui em investimento e vai financiar 100 mil comigo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso aplicar para você uma taxa baixa de juros. Eu posso cobrar 1,99, 1,50, 1,40, porque eu sei que o risco de levar calote para você vai ser muito baixo. Então, aí entra a parte que eu chamo de ganha. Você, como cliente, vai conseguir comprar um carro com uma taxa de juros muito mais baixa que alguém que não tivesse um crédito tão bom como o seu. A montadora, o banco da montadora vai conseguir financiar o carro com risco baixo. A montadora vai vender o carro e a concessionária vai ter a comissão de venda dela. Então, assim, Perfeito. Todo mundo ganha nessa situação, coisa que não acontecia tempos atrás. Porque se você voltar 2, 3 anos no passado aí, quando você ia comprar um carro, tanto você que tem um risco de crédito baixo, quanto uma pessoa que tem um risco de crédito zoado, eles teriam praticamente a mesma taxa de juros. O cara ia jogar para 4,99 a taxa de juros para comprar o carro. Então, assim, é o sonho de consumo que era o crédito positivo, entre aspas. Né? Então, se você não tem aquele famoso score do Serasa lá, né? Pô, se você é apto ou não a poder financiar o carnê da Casa do Bahia. Exato. Mas o score de Serasa, ele tem umas certas restrições. Melhorou muito com o Open Finance, inclusive, que assim, antes era só o cadastro negativo. Eu vi se tinha pendência, acontece alguma coisa lá ou não, e você tinha um score que varia de 1 a 1.000. O 1.000 seria o topo. Só que se você esqueceu de pagar uma fatura do seu cartão de crédito, aquele score de 1.000 vai cair para 500. Só que você transou o cartão de crédito. Ao passo que outra pessoa tem uma dívida de 500 mil reais, quando ela foi de 1.000 para 500 também. Então, não é um negócio para e passo. Né? Então, isso ajuda bastante na hora das pessoas terem realmente o crédito positivo. Então, acho que o melhor exemplo do Open Finance agora é essa parte do consentimento, de você ter essa troca de informações de forma segura, porque você deu autorização para o banco da montadora pegar seus dados. E tem toda uma regulamentação que envolve essa transação para garantir a segurança disso, né? Exatamente. Tem o padrão FAP, que nós chamamos de Padrão Internacional de Segurança, que é uma certificação altamente difícil de ser conseguida, que você tem que passar por vários testes para garantir a integridade da sua segurança em toda essa parte de conectividade. Você tem o Banco Central monitorando isso. Você tem uma LGPD extremamente pesada para ver também, para garantir que seus dados... Você deu um dado para a montadora. A montadora vai passar para o cunhado dele que tem uma loja de carros usados. Não pode. Você deu o teu consentimento para o banco da montadora pegar as informações e trabalhar com ela. O banco da montadora não pode replicar para terceiros essa informação. É bilateral o negócio. Entendi. Cara, perfeito. Acho que ficou bastante didático. Inclusive, até eu mesmo, né, comecei a entender um pouco mais sobre Open Finance com esse exemplo. Acho que fica incrível.
de entender. E, cara, até falando um pouco mais sobre a Lina, né? A Lina é uma fintech no final do dia, né? Então, pô... Sim. É quase uma instituição de pagamento também agora. Nós estamos bem que diversificando, porque ela começou como uma fintech e hoje ela tem uma licença do Banco Central de ITP, que é uma licença de transação de pagamento. Depois dou um exemplo de que é o ITP também, vai ficar bem didático o negócio. Perfeito. Mas o ponto que eu trago, né, que aí eu quero saber um pouco da sua opinião, assim, pô, eu sou um entusiasta a estudar um pouco do mercado de startups, ver como que está sendo o crescimento, assim, é sempre importante que a gente esteja a par, né, principalmente porque a gente está envolto nesse universo, né, assim, putz, cara, hoje aqui dentro da Boomer, eu acho que o que eu mais faço aqui é conversar com startups, né, empresas que estão escaláveis. Eu até brinco aqui com a turma que quando eu vou para São Paulo, cara, assim, eu tomo em torno de 5 a 6 cafezinhos por dia, porque, cara, de manhã... É daí para mais. Exato. Então, cara, de manhã vai tomar um cafezinho, ali antes do almoço outro cafezinho, depois do almoço. Então, eu sempre gosto, né, de estar antenado com o mercado. E quando a gente fala, né, de fintech, a gente viveu momentos muito marcantes nesses segmentos, né? A gente teve ali um pouco antes, se eu não me engano, foi antes ou depois, logo depois da pandemia, quando a capitalização, né, assim, empresas, startups estavam tendo acesso a um capital de maneira fácil, né? E aí, obviamente, isso vai criar uma bolha, vai criar ali, que foi o que aconteceu. A gente viu ali startups que conseguiram rodadas gigantescas, né, de investimentos, mas não conseguiu fazer com que isso se tornasse receita, né? Ali estava muito ainda em cash burn. E aí, a gente viu essa torneira secar, né? Então, os fundos ali, eles estavam mais criteriosos em investimentos. E por que eu trago, né, esse contexto? No mercado de fintech, né, acaba sendo ainda um mercado que chama muito a atenção de fundos, né, pelo fato das oportunidades que tem aqui no Brasil. Mas sobre o seu olhar, Guirro, como que você enxerga o cenário de fintech aqui no Brasil hoje? Olha, só para passar um panorama, né? Então você está correto na sua relação aí, na sua visão. Teve um tempo de abundância, onde o FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, era o supremo, né? Eu vi fintechs captando 120 milhões na semana e mais 200 milhões na outra. O pessoal era bizarro, cara. Falava, toma, como é que vai se pagar? Acho que o melhor símbolo dessa época são os patinetes, né? Que evaporaram já, receberam bilhões em dinheiro. A história do patinete eu acho que foi assim, um lapso no mundo de startups. Todo mundo. Eu acho que você pode comparar na década não, século XV, né? Com as polas, exato, das tulipas, tal, que tem uma fortuna, e depois o pessoal falou, pô, mas isso aqui é uma tulipa, não vale tudo isso. E foi mais ou menos isso, e assim, estou tendo muito dinheiro, mas acho que a lógica naquela época era assim, eu compro por 100, um negócio que vale 1.000. Aí alguém vai comprar por 200, o negócio já vale 2.000. Mas alguém vai comprar por 300, vale 3.000. E foi indo enquanto tinha dinheiro para queimar. Aí veio a pandemia, o pessoal falou, mudou o cenário, mudou tudo, seca as torneiras. E um monte de startup que estava queimando cash burn nervoso, queimando a reviria, na hora que acabou o cheque, viu que o negócio era outro. Eles viram que o retorno de investimento se daria dali, não dava nem para calcular, né? Teve até o colapso do Silicon Valley Bank, né? Que gerou ali um caos, né, no universo de startups, porque muitas startups estavam com capital lá, né? Sim, mas aí o banco americano, o governo americano, na verdade, entrou segurando a onda lá, fez mais ou menos o nosso ProAir aqui. Mas foi isso, que era muito dinheiro em abundância, esperando que sempre eu pagasse mais, agora acabou a festa, né? Aqui no Brasil, teve sim várias startups, então durante a pandemia o negócio secou mesmo. Agora eu vejo que está voltando os investimentos, tanto é que nós tivemos unicórnio já no ano passado, mas os investimentos agora não são mais de fundos gigantescos lá de fora, não são mais de pessoas físicas, de bilionários. Eles estão vindo mais de CVCs, que são os Corporate Venture Capitalists, que é a parte dos fundos dos bancos. Então está vindo muito dinheiro dessa parte. Então não é que muito dinheiro, nada comparado à pré-pandemia, mas está começando a girar de novo a roda, ela está girando nessa velocidade até boa, mas o pessoal agora está em busca de teses proprietárias. Então o que eles procuram? Eles não procuram um investimento para comprar por 100, depois vai virar 200, 300 e vai indo até chegar no tempo certo de sair, pegar o dinheiro deles ou continuar eternamente subindo. Eles vão procurando empresas que façam sentido para eles. Então, por exemplo,
a Lina recebeu um aporte no começo desse ano da BB Seguros, via um multicorp, esse multicorp ele fez a entrada da Lina exatamente porque a BB tinha uma tese proprietária, que ela queria empresas que estivessem dentro da parte de insurtechs. Então ele chegou com essa tese, fez uma diligência de 6 meses praticamente conosco, viram que estava tudo compatível e fez sentido para eles o investimento. Eles fizeram esse investimento na vida do começo do ano. Da mesma forma que essas empresas estão investindo em água, principalmente em água, tem bastante coisa nova surgindo. Desde drones, até a parte de satélites, a parte de reconhecimento de solo. Então, você tem alguns canais que estão girando mais dinheiro, agro, fintechs, mas todo mundo começa a sair um pouco quando eles estão fora da água depois desse inverno das startups aí. Então, sim, os investimentos estão voltando, mais devagar, mas estão voltando. Você pode ver que toda semana tem notícia de startup captou 30, umas que fazem pedir, captou 120 milhões e tal. Exato. Então, a roda começou a girar novamente. Boa. Eu também começo, cara, se eu pudesse resumir isso, né, em uma frase, né, eu acho que, cara, agora os fundos, né, e as propriedades desses grandes investimentos estão fazendo investimentos mais conscientes, né, então eles param de olhar ali necessariamente para ganhar espaço de mercado e começam a olhar, cara, geração de receita. Então, assim, pô, você tem hoje uma geração de receita positiva, seu negócio é saudável, né? Assim, vamos ver o quão saudável é seu negócio, né? Tem alguns cases bem legais que, cara, vamos supor, o iFood, durante anos e anos, ele foi uma operação totalmente insustentável, cash burn, né? Assim, o Uber, a Uber, né? Um outro exemplo. Então, eu acho que hoje fundos cada vez mais, né, olham para a saudabilidade do negócio do que, de fato, o potencial de crescimento em si, né? Porque essa conta tem que fechar. Isso é um fato, né? E até quando a gente fala de exploração, Guirro, de mercados, né? Cara, eu quero um pouco da sua perspectiva, né? Sobre o mercado brasileiro no que tange a bancos, né? Assim, putz, cara, a gente veio ali de um cenário não tão longe, né? Onde um dos principais meios ali que as pessoas guardavam ali a sua reserva era em poupança, cara. Então eu lembro quando eu tinha ali meus eu já tô falando minha idade, né? Mas, cara, meus 15 anos ali, não, nem isso, 10, 12 anos, minha mãe fez minha primeira poupança na Caixa. Eu também tinha. Tinha a cadernetinha, exatamente. E, cara, assim, hoje é bizarro ver como que o setor bancário no Brasil, né, ele vem se evoluindo. Eu acho que ainda ele tá um pouco defasado em comparação com outros países, né? Assim, cara, eu tive a oportunidade de morar 1 ano na França lá e, estudei na Sorbonne, cara, tive acesso lá, estruturas incríveis e tal. E aqui no Brasil, né, quando a gente olha para o setor bancário, a gente vê que teve uma evolução muito legal, né? Sei lá, há 5 anos, 5, 10 anos atrás, a gente não imaginaria que a gente ia ter um Nubank da vida, né, cara? Que hoje, putz, é um puta case do brasileiro, né? Sim. Aí até a gente trocou uma ideia, a gente pode entrar um pouco, mas todo mundo fala assim, unicórnio, cara, o que o Nubank fez em 1 ano? Cara, eles estão há 10, 12 anos no mercado. Por aí. Mas a pergunta é, né, como que você enxerga esse mercado, esse segmento bancário hoje no Brasil, muito atrelado com tecnologia, né? Como que você vê essa integração de tecnologia e bancos hoje no Brasil? Eu trabalho no Itaú, se somar minha parte com tecnologia, depois minha volta no Itaú Asset, deve dar uns 15, 16 anos. E assim, o mercado bancário brasileiro é um dos mais evoluídos em termos de tecnologia, porque ele foi obrigado a evoluir, porque nós tivemos hiperinflação no passado, correção monetária, um monte de coisa. Então, as nossas jabuticabas aqui do Brasil forçaram o sistema financeiro a ser mais parrudo, entre aspas. O que aconteceu nos últimos anos foi a entrada de Nubank, por exemplo, que você falou que fez sucesso, 100 milhões de contas hoje, que durante muito tempo queimou caixa, ninguém entendia como é que ele ia ganhar dinheiro, não achava que os caras eram loucos, que os caras estavam fazendo cartão, tem uma asset agora, tem conta corrente internacional, estão atendendo. Cara, eu lembro que no começo do Nubank você só poderia abrir uma conta se você fosse convidado. Cara, foi genial essa sacada deles. Gerou a escassez.
Porque, olha, você só consegue por indicação. Não, eu quero não. Tem que achar alguém, então, que tenha conta para pedir para ele te indicar. Então, foi uma sacada genial deles. Fizeram um negócio Play Vanilla, que era cartão de crédito, tudo tinha. Mas eles fizeram a mesma estratégia que a Lina está usando agora, de dar atenção para o cliente. Então, eu lembro que no começo, a Cris Junqueira, ela falou que atendia as ligações do pessoal ligando para ela para tirar dúvidas sobre o cartão. Então, quando era uma escala, até eles publicaram semana passada, que eles tinham com 100 milhões de clientes, e se não me engano, há 8 anos ou 10 anos, não lembro a data exata, eles tinham 30 clientes. Então, olha que bizarro, cara. Assim, então, o que eu vejo? O mercado bancário vai cada vez mais evoluir. O Nubank puxou a regra de todo mundo para criar novos produtos, ou então criou o IT, outros bancos estão criando também aplicações mais fáceis de serem usadas, com um público mais específico. Então, isso é bom porque você acaba gerando concorrência. Concorrência, o beneficiário final é o cliente final, tem tarifas mais baixas. O Pix, quando começou, para a pessoa jurídica, você pagava R$12, R$13 no Pix na jurídica. Para a pessoa física sempre foi de graça, para a pessoa física, nas jurídicas você pagava. Hoje já está mais baixo, está R$1, R$2, pelo pacote que você pega, você nem paga mais no jurídico. Então, isso é ótimo. Teve também, o que influenciou bastante os bancos, foi a bancarização que teve devido à pandemia. Se não me engano, foram 40 milhões de pessoas que vieram para dentro para poder receber benefícios do governo, para poder, principalmente o pessoal meio empregada doméstica, o pessoal que trabalha como autônomo, então todo esse pessoal foi jogado do mercado do sistema financeiro nacional para poder receber pagamento. Então, todo mundo que tenha um celular, que tem que tem um CPF válido, consegue cadastrar numa conta e usar essa chave Pix. Então, isso foi um baita avanço para o mercado financeiro, principalmente bancário, como um todo. E com relação a essa parte que você comentou agora de cases tal, de superação, a gente pega de novo no Nubank, né? Vale 35 bilhões de dólares, se não me engano, uma coisa assim, 100 milhões de contas ativas. Estão diversificando o mercado deles agora, não são apenas mais um só cartão de crédito, né? Tem inclusive a Asset. E se você olhar, todos os unicórnios recentes são cauda longa. Então você pega o Nubank, ele começou devagarzinho aquele risco, que foi subindo e depois explodiu. Então, geralmente uma startup que vira candidata ao unicórnio, ela já tem 7, 8 anos nas costas, que está tracionando, que está fazendo o negócio acontecer. E comendo pão que o diabo amassou, né? Assim, longe de ser aquela história linda, heróica do empreendedor de sucesso. Exatamente. Tem casos, assim, atípicos. Pega o YouTube, o pessoal que fundou o YouTube, os 2 sócios, em 2 anos pegaram 1,6 bilhão na mão. Pega a Brex, né? Que é de fundadores brasileiros, que, sim. Tá avaliado em bilhões também. Mas a Brex, fala assim, a Brex é recente, ela tem 5, 6 anos, é nova, vale bilhões e tal. Mas antes da Brex, o pessoal estudou muito, vieram de Stanford, estudaram em Stanford, já estavam em bilionários, fizeram estágio em startups, trabalharam em startups americanas, viram como é que funcionava, para criar a Brex, para depois... Tiveram curva acelerada? Tiveram. Eles estavam comendo poeira antes de fundarem a Brex. Já. Perfeito. E quando a gente olha, Guirro, para todos esses cases, né, que a gente vem falando aqui, cara, como que você vê, né, assim, sobre a sua visão, que também está bastante inserido nesse mercado, seja de tecnologia, financeiro e bancário, né? Qual que se eu posso falar isso, né? Mas, cara, qual que seria a fórmula, né, para fazer com que bancos digitais, como aí, por exemplo, a gente vê o Nubank, a gente tem o C6, a gente tem vários outros, o Inter, né, também, cara, o valuation do Nubank hoje, se não me engano, é quase igual ou maior, enfim, ou tá perto de bancos tradicionais, como outros bancos que tem, né, mais tradicionais. Qual que é a fórmula, né, que você acha que bancos desses têm para poder sobressair num cenário tão competitivo, entre aspas, né, e tecnológico como o do Brasil? Acho que a pergunta de $1 bilhão é base de clientes. Pega, por exemplo, o Casas Bahia. Não é um bom exemplo agora, mas esse Casas Bahia, durante muito tempo, ela não foi... Ela era um banco. Ela tinha uma base gigantesca de clientes. Eles que criaram o carnê, né? O conceito de carnê da Casas Bahia. Magazine Luiza também depois veio exatamente, né, nesse sentido, mas assim, quando você comprava um guarda-roupa Bartira lá das Casas Bahia,
eles estavam te vendendo, na verdade, não guarda-roupa, eles estavam te vendendo um financiamento. Porque você financiava aquele guarda-roupa em 12, 24 vezes, eles cobravam um juro em cima disso, o negócio, 24 vezes sem juros. Não, é um embutido de juros, não tem como alguém vender 24 vezes sem juros. Então eles financiavam para você guarda-roupa, financiavam a máquina de lavar, televisão, tudo. Eles tinham uma base de clientes. Então, a mesma coisa que o Magazine Luiza. O grande diferencial de tudo isso é você ter base de clientes. O Nubank vale, porque ele tem 100 milhões de clientes na conta dele. Casas Bahia, Magazine Luiza, tem uma base gigantesca de clientes. Então, esses bancos que conseguiram, o C6 pegou um nicho de mercado, que é mais executivo, pessoal de classe média alta, e investiu nesse pessoal. Então, eles conseguiram achar um nicho e trouxeram para dentro dos clientes. Então, no final da história, no final do dia, o que conta é você ter uma base de clientes que você possa utilizá-la com o produto no começo, seja conta corrente, seja cartão de crédito, e aí quando você vai aumentando essa base, você começa a diversificar. Você tem um produto, lá, acho que o G6 Favelas tem um banco, que eles fazem exatamente isso. Eles começaram com um banco, ofereciam conta corrente oferece seguro de carro, de moto, de casa, de celular. Então você vai diversificando o seu leque, você vai abrindo. E chegando mais próximo possível dos bancos tradicionais. Todos os produtos, você vai ter alguma coisa. A possibilidade de você vender mais produtos para o mesmo cliente, né? Exatamente isso, de cross-selling, de upselling. Primeiro você traz o cara para dentro. Trouxe para dentro, serve um cafezinho. Você não tem um pão de queijo também? Tem um pão de queijo. Rapaz, tem um bolo aqui que imperdível. Qual é o pedacinho? E você vai vendendo. Então você começa com um produto só, você vai aumentando o teu cardápio de produtos e vai fazendo vendas em cima disso. Perfeito, perfeito. E Guirro, cara, isso é tão incrível, né? Que isso não está só dentro do segmento, né, financeiro, bancário no Brasil, mas hoje, né, aqui, cara, no ecossistema nosso aqui da Boomer, com os nossos clientes, a gente bate muito na tecla, né? Porque assim, quando a gente fala principalmente de negócios B2C, a tendência do mercado no que tange a mídia é que o custo de mídia ele tende sempre a aumentar, mídias digitais. Por quê? Porque quando a gente olha plataformas como Instagram, Meta, Google, que é o Meta como um todo, né? Google, que também tem YouTube, ele nada mais é do que ele vende, as plataformas vendem a audiência deles. Então, o Instagram fala assim, cara, eu tenho aqui X milhões de usuários, cara, quanto que você paga para que, de fato, você possa fazer com que a sua empresa apareça para um público específico? Então, basicamente, as plataformas elas funcionam como leilão. Você tem ali os spots de anúncio para determinados públicos e a base de anunciantes. Ou seja, os spots eles são fixos e a base de anunciantes ela aumenta. Então, quanto maior a base de anunciantes, mais caro é para anunciar, né? Que é o que a gente chama aqui no universo de mídia de CPM, né? Que é o custo por 1.000 impressões. Exatamente. Então, cada vez mais a tendência é que esse custo ele aumente, porque você aumenta a sua base de usuários, consequentemente, você aumenta a sua base de anunciantes e os spots de anúncio eles são fixos. Então, o leilão ele tende a ficar mais caro. E aí, inerente, né, já esse mercado e o fato de que, de fato, o fato de que esse valor ele tende a aumentar, cara, se faz muito importante que as empresas, né, comecem a parar de olhar para o seu CAC, que é o custo de aquisição de um novo cliente, e cada vez mais comece a olhar para o seu LTV, que é seu Lifetime Value, né? Sua recorrência financeira dentro do negócio. E quando a gente fala sobre o universo de mídia, isso eu achei interessante, que tem bastante paralelo, né, com o segmento bancário e financeiro de criação de bases, porque, cara, a gente está prestes, já está vivendo, na verdade, né, a era cookieless, que basicamente é quando as plataformas, elas param de poder traquear dados de terceiros, né, dados terciários. O que é isso, né, cara? Basicamente, quando você entra lá, vamos supor, eu brinco que é a síndrome da geladeira do Magazine Luiza, né? Você entra lá no Magazine Luiza, aí vai estar lá, você aceita os cookies, tal. Cara, você clicou que aceita, basicamente, você está falando assim para o Magazine, eu não tive nenhum ponto de contato, você não me conhece, você tem os meus dados por conta do Google, e assim, fica à vontade para usar e abusar dos meus dados toda vez que você quiser. Então, basicamente, o que o Magazine Luiza faz, ele pega ali as suas informações e ele começa a brincar dentro das plataformas. Então, cara, você entrou no site da Magazine e viu uma geladeira, cara, aquela geladeira, ela vai te perseguir o resto da vida no Instagram. Então, basicamente, isso é o traqueamento de dados terciários, né? Só que essa farra da mãe Joana, ela vai acabar. Porque a gente viu, cara, eu acho que 2 anos atrás, a gente viu a Apple cortando, né,
com o iOS 14, se eu não me engano. Ou seja, as plataformas elas não vão poder, as empresas não vão poder mais ter acesso a dados terciários. E aí eles vão poder utilizar somente de dados primários, que é o First Party Data, né? E aí o que é isso? Cara, a sua base de cliente. Então é muito importante que as empresas, né, elas comecem a olhar para a base de clientes, né, que foi basicamente o que você trouxe. E, pô, não só olhar para a base, mas vender mais vezes e mais produtos para a mesma base, né? Exatamente. Aí, no conceito de LTV, acho que é o mais importante hoje, de você conseguir fidelizar um cliente. Acho que o melhor exemplo é o barbeiro, né? Você vai no cabeleireiro, você está lá com ele há 30 anos e não muda de cabeleireiro. E não troca. Não troca. E a mesma coisa com o banco agora, porque tem muita gente que está entrando pela primeira vez. Se ela for bem atendida, ela vai continuar. Pessoas que estavam nos bancos tradicionais, que não se adaptavam, achavam mais flexível um banco mais novo, digital, então vão para lá. E aí no LTV você junta o LTV com a esteira de produtos, que eu comentei agora há pouco também. Então quando você junta esses dois, é uma esteira que você vai colocando de tudo ali, né? Conta corrente, cartão, seguro, previdência, e vai embora. Perfeito. Então, mas realmente a LTV, do meu ponto de vista, é a medida mais importante hoje, que vai ao encontro do que nós conversamos lá de fluxo de caixa, para você conseguir falar que a empresa, uma startup, é lucrativa ou não. Para essa nova visão para investimentos, por exemplo. Total. Guilherme, cara, você é uma pessoa, né, um profissional que veio com histórico, que tem um histórico, né, muito bem consolidado dentro de instituições financeiras, né, assim, são anos aí dentro desse mercado. Cara, assim, o que te deu, né, para, ter esse shift de falar assim, putz, cansei disso aqui tudo, eu vou começar a empreender numa startup, cara, porque assim, não é usual a gente ver isso hoje, né, assim, geralmente pessoas fazem carreira e, cara, é isso, é porque, assim, você sabe muito bem, você está vivendo isso na pele, empreender hoje, principalmente aqui dentro do Brasil, cara, assim, tem que ter estômago. Cara, o que te fez querer dar esse shift na carreira? Então, eu estava muito bem no Itaú, tranquilamente lá, com bom salário, com bônus, só que eu comecei a ler os livros sobre empreendedorismo. Então, era uma coisa que eu tinha, depois que eu resgatei, um sonho que eu tinha lá de criança, de montar uma escola e tal, ele acaba sumindo quando você vem para o mercado financeiro. E aí eu comecei a... O bichinho do empreendedorismo te picou, então. Mais ou menos isso. Aí eu comecei a ler um monte de livro, que assim, quando eu pego um assunto, eu gosto de esmiuçar o que tem. Comecei a ler livros, comecei a participar de mentorias, tive uma mentoria lá com o Carlos Wizard, que era o dono da escola Wizard, que vendeu por 2 bilhões a rede de escolas dele, até que eu tinha uma amizade pessoal com ele. Então ele começou a ir nas conversas com ele e falei, poxa, esse cara é um empresário, ele tem uma empresa, tem vários clientes, tem um faturamento, emprega pessoas. Acho que tem um mundo fora do corporativo aqui, de CLT, coisa do tipo, né? Só que esse bichinho demorou alguns anos, porque eu comecei a estudar sobre empreendedorismo lá em 2000 deixa eu fazer as contas aqui, 2014, 2015. Caraca, 10 anos atrás. Eu fui fazer a extensão lá na China, eu voltei e falei, cara, tem um mercado gigantesco lá, dá pra fazer um monte de coisa, trazer para cá. Eu tive até ideia, na época, eu montei alguns projetos, mostrei pro Carlos, que era Carlos Wizard. Um era de uma bicicleta elétrica, lá em 2014 e 2015. Falei, não, isso aqui não tá num ponto agora. Depois veio esse enxurrado da bicicleta elétrica. E aí eu comecei a estudar, comecei a fazer mentoria com o Carlos, fui estudando, fui vendo, fui tateando o espaço. Até em 2018, vinha essa regulação do Banco Central aí, de pagamentos instantâneos. E aí, em 2019, me juntei com os pessoal, os fundadores, né? Eu, Márcio, Alain, Liliane, Murilo. Bom, vou empreender agora. Mas, assim, foram pelo menos 3 ou 4 anos de estudo para falar, não, existe um mundo lá fora que eu quero fazer isso. Mais um save de dinheiro, que você vai ficar nos primeiros anos de startup, você não ganha, você só coloca dinheiro no bolso, você só investe na empresa, até vir aquele negócio de, vou montar uma startup, fiquei bilionário, comprei uma Ferrari. Não existe. Você realmente passa, assim, e você sai do fluxo de caixa extremamente positivo de CLT e vai para um fluxo de não existe mais o que tem de empreendedor de palco, o que vende, isso aí não está escrito.
Então, o pessoal fala que você consegue facilmente ficar milionário em um ano, não existe isso, gente. Esqueçam, não dá. Eu vou até montar um curso quando tiver tempo de startups, como ela é, a vida como ela é. Tirar um monte de mitos. Startups, a verdade nua e crua. É verdade, o que ninguém quer te falar. E aí foi assim, eu tive esse espírito de empreender, e você vê que não vou falar que é 10 vezes mais difícil, vou falar que é 1000 vezes mais difícil no começo, porque você está do outro lado do muro, você agora contrata as pessoas, você tem uma responsabilidade com as pessoas que você contrata, você tem que garantir que no dia do pagamento vai ter o dinheiro no caixa, você tem que correr atrás de clientes, tem que fidelizar cliente, tem que desenvolver produto, tem que atender regulador, tem que atender auditoria, e a Lina nasceu já como uma empresa SA. Então já tinha toda a parte de compliance, toda a parte de conselho de administração. Agora que nós viramos regulados pelo Banco Central, então eu sou auditado 2 vezes por ano pelo Banco Central. Então, assim, dá para fazer? Dá. Dicas. Tem mais verba financeira para começar a empresa. Tenha paixão pelo que você faz. No começo, se você for atrás de dinheiro, fala, eu vou começar a ficar rico. Não é isso. Continua CLT, com uma coisa assim, mas não dá. E tenha estômago, porque se tem uma reunião de manhã, fala, caramba, que legal, tá tudo certo, chega à tarde e explode uma bomba. Então, assim, estômago é um dos pontos importantes. Estômago fala assim, de você aceitar, tomar risco. Lógico, na medida necessária, mas empreender no Brasil é tomar risco o tempo todo. Total. E assim, tomar não só riscos, Guirro, mas, cara, decisões que muitas das vezes são decisões que, cara, você não tomaria se tivesse, você não teria que tomar se tivesse, vamos supor, uma CLT. E assim, as decisões, principalmente quando a gente está falando de sócios, né? Sim. Que a gente tem uma premissa muito legal dentro da empresa. O Cauê é meu sócio aqui, nós somos em 2. E, cara, sempre... Hoje eu assumo toda a parte financeira e comercial da empresa, ele está na parte tática operacional. E sempre quando a gente vai discutir sobre alguma decisão da empresa, e é super normal ter contrapontos, então, cara, eu acreditar num viés, ele acreditar em outro, eu vejo que empreender, cara, é você também saber falar assim, cara, não, talvez a minha ideia agora não seja melhor. Então, cara, o que é o melhor para a empresa agora? Então, eu não posso deixar o meu ego entrar na jogada, porque senão, cara, vai quebrar. Assim, o negócio ele não vai ser sustentável se eu quiser da minha forma, vamos supor, você é meu sócio, o Guirro quiser da forma dele, cara, empreender não é um cabo de guerra, não é. Sim. É muito disso, de você ter essa responsabilidade, você ser austero, de você ter o pé no chão. Eu vejo muitas startups que faz captação e o pessoal troca de carro, compra apartamento, um monte de coisa, chega no mês seguinte, na hora de pagar a folha, cadê o dinheiro? E quebra. Então, assim, eu acho que, além de estômago, que eu falei, é responsabilidade. Total. Porque hoje na Lima tem 60 pessoas trabalhando, são 60 famílias, os sócios se preocupam para manter a empresa, assim, entre os sócios e a empresa. Precisa de dinheiro, os sócios vão pôr. Então, a prioridade de nossa empresa, manter ela viva e manter todo mundo trabalhando tranquilamente, ter dinheiro em caixa para pagar, ter um suspiro, ter uma runway, que agora estamos numa fase boa, uma runway bem extensa. Então, é importante isso, responsabilidade. Legal. E, cara, quando a gente olha, né, para essa dura e árdua missão de empreender, a gente acaba esbarrando, né, no conceito de liderança. E, cara, eu acredito muito, né, que a empresa é um reflexo de como os líderes são. E quando a gente olha sobre esse espectro, né, a gente tem muito o conceito, né, de, cara, liderar não é só o falar, e sim o fazer, né? Então é o walk the talk. Exato, walk the talk. Como que você enxerga hoje os desafios, né? E qual que é uma visão sobre o seu ponto de vista de liderança, né? O que é um líder? Como que um líder ele precisa guiar ali uma empresa? Bom, liderança, para mim, a palavra que esse nome de liderança é exemplo. Então, você tem que liderar pelo exemplo. Então, se eu quero que você faça um trabalho para mim, eu tenho que saber fazer aquele trabalho. Caso você tenha
com algum problema, não conseguiu fazer, eu falo, vem por aqui, o caminho é esse, assim, assim, assado. Liderar também querer que a pessoa que está abaixo dele, ou do lado, que ela cresça. Então, na Lina, por exemplo, um dos pilares é a educação. Então, a gente tem um budget mensal, as pessoas, se elas qualificarem, fazer um curso, fazer alguma coisa relevante, que incentiva que as pessoas façam um curso. Hoje mesmo, eu tive de manhã com a minha equipe, falei, pessoal, a gente tem esse budget aqui, me fala o que você quer fazer na empresa. Aí uma coisa que eu aprendi também nos cursos que eu fiz, né, para saber o que a pessoa realmente deseja. Você fala, olha, imagina que eu estou começando a Lina hoje. Tirando a vaga de presidente, eu tenho todas as outras áreas disponíveis. O que você quer? Eu quero ser diretora de marketing. Então eu sei que você tem um caminho, você quer fazer marketing. Então, a gente incentiva que as pessoas cresçam. Cara. Então, quando a pessoa cresce, você está andando junto com ela. Eu fico feliz de ver as pessoas crescendo, evoluindo junto comigo, com a empresa, pessoalmente, financeiramente, em termos de conhecimento. Então, eu acho que o liderar é você compartilhar conhecimento, experiências, sentir as dores da pessoa e falar, vamos junto, eu estou aqui do seu lado, eu não estou na sua frente, estou aqui do seu lado, te abraçando aqui, vamos seguir juntos. Boa. Eu acrescentando um pouco, né, sobre esse conceito que você trouxe, cara, eu diria que a principal função de um líder não é fazer com que a empresa cresça, e sim desenvolver pessoas. Porque vão ser essas pessoas que vão fazer a empresa crescer. A gente adotou, de uns tempos para cá, uma metodologia de one-on-one, né, de feedback, onde a gente faz as one-on-ones com cada colaborador nosso, onde basicamente a gente faz 2 perguntas, né? Aonde você quer chegar dentro da empresa e em quanto tempo? Então, cara, por que a gente faz essa pergunta? Se eu converso com uma pessoa do comercial e ela fala assim, Pedro, cara, eu quero ser um diretor comercial, beleza. Em quanto tempo? Em 3 anos. Cara, então a minha missão como líder é eu desenhar um PDI para você, onde em 3 anos você vai estar pronto para ser um diretor comercial. Agora, se você vai conseguir chegar lá, é outros 500. A gente vai fazer esse acompanhamento para entender se, cara, 3 anos foi um prazo curto, foi um prazo longo, como que a gente consegue fazer isso? E além disso, né, não só a gente conseguir mapear a jornada do colaborador aqui dentro, mas também a gente poder entender possíveis habilidades que ele quer explorar. Então, vamos supor, ele está na vaga comercial, só que pelo fato dele ter muito contato com operação, ele fala assim, no nosso cenário, né, cara, sei lá, um executivo de venda fala assim, putz, Pedro, eu tenho vontade de ser um head de operações. Eu falei assim, cara, beleza, vamos pensar nessa transição de área, então? Como que a gente vai fazer isso? Como que eu vou fazer um shadowing ali com o time de operações para poder te colocar lá também? Então, eu acho que o líder ele tem esse papel fundamental, onde, assim, até no ponto que eu posso falar que, cara, se uma pessoa ela é demitida da empresa, eu ouso falar que grande parte da culpa é por conta do líder e não por conta dela. Porque o líder ele falhou em desenvolver aquela pessoa ou então falhou em contratar aquela pessoa. Entendeu? Então, é um pouco da visão que eu tenho aqui quando a gente fala de liderança. Não, você está correto. Você tem um estudo que mostra que, geralmente, a pessoa perde as contas da empresa devido ao gerente dela. Porque tem conflitos com o gerente, ambiente pessoal, de trabalho, alguma coisa assim. Então, assim, não é que a empresa é ruim, é que o gerente daquela pessoa é ruim. Então, o gerente dele é o líder direto. Então, a maior causa de demissões, geralmente, no Brasil e lá fora também, é só a gerência direta. Então, pessoas que não são estimuladas a crescer, que não tem plano de carreira, coisas do tipo. Vai acontecer nesse caso que você comentou de, eu quero ser um diretor comercial em 3 anos. Com o passar do tempo, você fala, não, Miguel, não vai dar, você vai chegar em 5. Ou, parabéns, olha, vai ser 2,5. Exato. No primeiro ano, você já tem um feeling, você vai dar uma falar, desde que o diretor comercial, você não quer ser um superintendente comercial, um gerente. Às vezes a pessoa tem uma limitação, não vai dar para chegar lá. E tem pessoas que estão aqui que vão passar por ela e vão chegar em cima primeiro. Então, tudo depende do estímulo da liderança e do potencial de cada um. Na minha opinião, o potencial de cada um é infinito. Cada um tem seu potencial e vai embora. Vai dar força de vontade, né? Exatamente. Eu lembro que quando eu fazia cursinho, muito tempo atrás, para lançamento do vestibular ainda, tinha isso. Eu fazia cursinho objetivo. E tinha pessoas que iam lá, que não estudavam, sentavam lá e ficavam batendo papo. E tinha outras pessoas que ficavam estudando, ralando, querendo prestar atenção à aula. O cursinho era o mesmo, a professora era o mesmo, a matéria era a mesma. Tinha pessoas que estavam envolvidos, que tinham essa visão,
quer ser diretor comercial, eu queria passar em medicina. Eu lá estudava infinitamente mais do que alguém que não estava nem aí para coisa, que queria só cumprir tabela no cursinho. Boa. Guirô, cara, que papo, que a gente conseguiu navegar por várias atmosferas, né? Eu confesso que eu saio desse papo aqui, né, entendendo bem mais sobre a Lina do que quando eu entrei, e todo esse universo, né, de Open Finance. Eu até era uma dúvida, né? Eu não sabia a origem do Pix e pô, você deu uma aula aí pra gente, né? Cara, agora quando eu for mandar um Pix, eu já vou estar imaginando que o cara vai lembrar toda a transação, cruzando para cá e para lá. Exato. Guirô, cara, pra gente poder fechar, eu gosto de fazer 2 perguntas, né? A primeira pergunta é, para você indicar pra gente um material, um podcast, uma aula, um curso que você teve que, de certa forma, né, te gerou algum insight, te gerou algum aprendizado ali para poder compartilhar com o pessoal. Tá. Vamos pegar por indicação de livro, por exemplo. Acho que livro é uma coisa legal. Eu tenho uns livros clássicos que eu sempre recomendo. Pai Rico, Pai Pobre. Eu vou mais no filosófico aqui. Acho que um dos livros de cabeceira, que todo mundo deveria ler, é incrível, Viagem de Shackleton. Cara, incrível esse livro. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida, se não for o melhor. Você pegou o ilustrado? Peguei o ilustrado. Cara, inclusive tá até aqui no escritório. Assim, eu não... Pra você ter uma ideia, eu tô esperando dar um tempo que eu li ele para eu esquecer alguns pontos e eu ler ele de novo. É incrível. Ótima indicação. É considerado por Harvard um dos maiores empreendedores, porque ele teve que levantar tudo a grana, passar lá o chapéu para fazer investimento de comprar o barco, adaptar, e montar a tripulação. Sem dar spoiler, né, mas ele liderou 20 pessoas em condições muito adversas durante 2 anos, uma coisa impossível. Todo mundo tinha acreditado que tinha morrido, eles estavam lá sanos e salvos devido ao Shackleton manter a sanidade física e mental deles. Acho que um outro também, que é de cabeceira, é um livro antigo, mas é totalmente atual. Se você traçar o nome dessa empresa, eu vou falar com uma startup, Made in Japan, ou aqui o Morita e a Sony. É um livro também da década de 80, onde ele foi escrito, mas assim, ele mostra, se você olhar para a Sony como uma startup, ela atende todos os requisitos. Era uma empresa que começou fazendo panela de arroz, aquelas panelas que se vê no restaurante japonês, tem uma panela de arroz de pressão ali. Aí não deu muito certo, foi para relógio digital, de relógio foi para eletrônicos e aí explodiu o mundo inteiro. E tem todas as fases de pivotar produto, de levantamento de capital, do que o Morita passando nos bancos, procurando investidores, de abrir essa abertura de capital na Bolsa de Nova York, no Japão. O Morita ficou por 3 dias sem dormir, só acompanhando a cotação de bolsa, enquanto a empresa estava. Então, vai ser uma saga de uma empresa de fundo de quintal, começou realmente na garagem dele, pivotou e virou a Sony que nós conhecemos hoje. Boa. Acho que mais um também é o Pense Simples, do Gustavo Caetano, que o nome já diz tudo, né? Pense Simples, é para você ver as coisas de uma forma mais simples e ver que dá para fazer de forma bem descomplicada. Aí, filmes, os clássicos, né? Fome de Poder, Jobs, Em Busca da Felicidade, mas tem um que poucas pessoas conhecem, que chama-se Silicon Cowboys, que é os cowboys do Silício, do Vale do Silício. Que é a história da Compaq, que mostra que o grupo de amigos falaram, vamos montar uma empresa? Vamos montar. Vamos fazer o quê? Vamos fazer computadores. Pô, mas vai brigar com quem? Vai brigar com a IBM. Vamos embora. Os caras pegaram um livro de administração e falaram assim, tem um livro de administração aqui que fala como gerir uma empresa. Leram um livro, seguiram só aquele livro como Bíblia e montaram a Compaq, que virou um monstro. Então, caraca, assim, que animal. Literalmente começou num bar a história da Compaq e uma coisa insana, né? Tipo, como você imaginar brigar com a IBM, que na época era a maior produtora de computadores portáteis? Cara, tem nessa mesma linha, tem um outro filme / documentário, né? Que é do Spotify, não sei se você já assistiu. Sim, que são várias visões, né, sobre o mesmo assunto. Incrível, cara, é incrível isso aí. Porque, assim, realmente, quando a gente olha essas histórias, né, de empreendedorismo, é sempre sobre a visão do founder, né, cara? Que, querendo ou não, é uma visão mais romântica, é uma visão de, a jornada do herói, né? Sem ele, nada existiria. Exato. E, cara, foi muito legal ali na The Playlist, cara, ver várias visões diferentes de pessoas, sabe? Do programador, do advogado. Eu acho incrível, cara.
E deixa eu ver se eu lembro mais algum, acho que Silicon Valley é legal nesse ponto. Essa também música na faixa, né? Acho que exatamente. É bem bacana. E assim, então você vê, às vezes, tem um livro, tem um filme, só para fechar a parte de filmes aqui, chamado Yesterday, que é um filme, é uma comédia romântica, que é a história de um cara que ele está lá em Londres, ele é um músico, mas não tem sucesso, só um grupo de amigos dele que curte as músicas dele, toca um barzinho, e aí um dia ele sofre um acidente, bem na hora que acontece digamos, um eclipse, um fenômeno que para o mundo inteiro desliga por 30 segundos. Tipo, acaba a energia do planeta, depois ele volta de novo. E nesse apagão, quando ele reacorda desse acidente, ele está no hospital e simplesmente os Beatles não existiam. E aí começa a história em cima disso. Como não existia Beatles, ele pegou as músicas dos Beatles, começou a tocar e bombou no mundo inteiro. E aí vem uma reflexão legal, que assim, é comédia romântica, tem uma menina envolvida e tal, mas, cara, e se não tivesse Steve Jobs? E se não tivesse Nikola Tesla? E se não tivesse Bill Gates? Será que a gente estaria no mesmo estágio que nós estamos hoje? E aí é legal que no filme não existia Coca-Cola, existia só Pepsi. Fala, pô, um dia lá atrás o farmacêutico bolou a Coca, mas... Então você fica pensando... É o famoso efeito borboleta, né? Pô, uma reação em cadeia. Tem até um... Aí, pô, a gente acaba entrando aqui no universo, mas deixa eu contribuir num filme também que vai nessa linha. Na verdade, é um documentário, tá? Não sei se você já viu, chama The Man in the High Castle, O Homem no Castelo Mais Alto, né? Que basicamente é um documentário que simula a Alemanha ganhando a Segunda Guerra Mundial, como que seria o mundo. Cara, mundo, né? É incrível. Sem tecnologia, né? O avanço tecnológico foi devido à Segunda Guerra Mundial. Exato, então assim, cara, o esporte oficial dos Estados Unidos é judô, cara, porque o Japão, ele domina os Estados Unidos. Cara, é bizarro pensar nisso, né? Se a Alemanha tivesse ganhado a guerra. É incrível essas provocações. Esse livro é bem nesse sentido, então, de provocar, falar, e ser, né? É legal. Boa. Bom, aí acho que a segunda parte agora é indicação, né? Exato, e aí, pô, a gente quer... bom que você já tá sabendo, assim, pra gente continuar essa rede de mentes brilhantes aqui, cara, no podcast, pô, queria te fazer o convite para convidar, né, alguém aqui para estar no podcast, que vai ser um enorme prazer. Eu gosto de falar, repito em todo episódio, que além de ser um convite, é um compromisso público, então a gente utiliza esse episódio para poder convidar ele, então, pô, fica super à vontade, Guirro. Legal, a minha indicação é o Gabriel Pereira. O Gabriel Pereira, ele tem um podcast chamado Let's Open, ele fala sobre o universo de Open Banking, mas ele tem várias derivadas. Então, tem o SOS Banco Central, tem o Let's Women, que fala mais ou menos do universo Open com mulheres, que elas estão fazendo em relação à tecnologia, legislação. Legal. Então, assim, ele é um criador de conteúdo, ele disse que a gente chama de... É um book que ele faz com todas as empresas de tecnologia, falando o que elas estão fazendo, o que elas estão fazendo, entrevista pessoal. Ele vira também uma plataforma onde ele procura informações sobre o mundo open, no mundo inteiro, e traz mastigadinho na newsletter dele. Então, ele é um cara de conteúdo. Ele acabou de voltar de Miami, ficou uma semana inteira no evento que teve grande lá em Miami, de tecnologia. Então, vou aproveitar e já convidar ele enquanto tá fresquinho na cabeça, né? Não, já convido, começou a ver que ele começou a colocar alguns vídeos lá do evento e tal, mas ele é um cara que eu indico e vai dar bom. Legal. Pô, brigadão pela indicação. E, Guirro, cara, queria te agradecer pelo papo, por esse tempo aqui, assim, você, não só para mim, né, mas, cara, você trouxe um pouco mais de conhecimento desse universo, né, de Open Banking, né, Open Finance aqui, para todo mundo que está ouvindo a gente. Foi um imenso prazer e, cara, as portas estão sempre abertas aqui para você. Digo mesmo, muito obrigado pelo convite, pela atenção, parabéns. É isso, valeu, Guirro, forte abraço. Muito obrigado, um abraço, até mais.